Jesus quebra todos os padrões humanos e revela o padrão de Deus em relação à verdadeira humildade. Ele nos ensina que, para sermos verdadeiramente grandes e crescermos espiritualmente, é necessário sermos os menores e servir aos outros. E para que isso aconteça, a humildade é essencial. Dessa forma, Jesus nos ensina um dos maiores segredos do reino dos céus, o ato de servir e ser humilde. Nosso Mestre não nos ensinou apenas com palavras, mas demonstrou com sua própria vida, sendo o maior exemplo de seus ensinamentos. Da mesma maneira, Ele espera que sejamos exemplos e pratiquemos o que Ele nos ensinou. Portanto, aquele que não serve a Deus e não busca fazer sua vontade não é verdadeiramente humilde. E muito menos aquele que apenas diz que serve, mas não age. Essas pessoas, de forma alguma, podem ser consideradas servos verdadeiros e humildes. A humildade espiritual e o orgulho entranhado no interior do homem suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles, dos discípulos de Jesus, parecia ser o maior. Lucas 22 versículos 24 a 27. Os discípulos estavam agindo como muitas pessoas fazem, consciente ou inconscientemente, buscando sempre parecer maiores, destacar-se dos demais. No entanto, eles se esqueceram de que Jesus quebrou esse padrão terreno. Se não entendermos isso e não agirmos de forma contrária às nossas vontades, nunca conseguiremos crescer espiritualmente. Nesta passagem, Jesus os surpreende ao propor que sejam os menores entre os homens, pois assim serão os maiores para Deus. Ele nos mostra que, na realidade, o verdadeiro sentido da grandeza está na humildade. Esse conceito pode parecer loucura para muitos, mas somente Deus pode nos fazer compreender e praticar essa verdade. Permita que Deus transforme sua maneira de pensar, aquele que serve é o maior. Esse é o padrão de Deus, enquanto o padrão humano é totalmente oposto. A grandeza aos olhos de Deus não está no destaque, mas na disposição de servir ao próximo com humildade e amor. Jesus não veio ser rei, formar um reinado político, veio servir. E como resultado de sua atitude de serviço, ele foi entronizado e exaltado. Se nós também desejamos crescer espiritualmente, nossa mentalidade e comportamento devem ser semelhantes. Não devemos buscar receber ou alcançar status, mas sim focar em servir, e assim experimentaremos o verdadeiro crescimento. Mas como servir a Deus? Como ser verdadeiramente humilde? A resposta está em fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é atentarmos cuidadosamente para a lei perfeita, que nos guiará ao crescimento e à bem-aventurança em todas as áreas de nossa vida. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago 1:25 sublinhado do autor. O termo atentar, na versão original em grego, parakaptó, significa literalmente, curvar-se ou inclinar-se para poder ver melhor. Este termo no seu sentido real nos leva a nos humilharmos, nos curvarmos perante a lei perfeita, a vontade do Senhor. Então, curve-se, humilhe-se diante da lei perfeita, da palavra de Deus. Curve-se para poder ver melhor. Ao nos curvarmos, temos uma visão mais clara da lei perfeita e conseguimos discernir com detalhes a vontade de Deus. Quanto mais nos humilhamos, mais claramente enxergamos o que antes não víamos. Esse versículo nos ensina a nos humilhar perante a palavra de Deus, para entendermos o que é a verdadeira humildade e vivermos de acordo com a vontade do Senhor.